Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Tô confirmando ali para ver se o nível do som tá legal. Tô meio sem voz porque hoje eu saí de uma apresentação de um trabalho de mestrado. Passando mal, fui direto fazer o programa Léo ao Quadrado, que ficou para mais tarde. E agora, voltando aqui com Léo Estopa ao vivo, já não tem mais voz não. Mas vamos levando. Clicério de Almeida, Disco Facão. Fala aqui, seguidores do canal. Deixa eu trazer para vocês aqui o primeiro comentário da noite, mas antes de trazer os comentários da noite, agora sim tá chegando o final daquela correria toda que eu estava vivendo. Isso porque eu consegui apresentar o trabalho agora, a versão final do trabalho eu entrego dia 7 de janeiro, então tem uma longa data aí para fazer, tem um tempo de descanso. Os outros compromissos vão diminuindo à medida que vai chegando o Natal, então se a gripe for embora, vai dar tempo para descansar. Eu queria agradecer muito vocês que já chegaram. Queria pedir, quem puder ajudar aí, vamos compartilhar para aumentar o alcance. Eu vou trazer aqui os primeiros comentários da noite. Vou começar com Cláudia Cristina Petista. Deixa eu trazer aqui. Meu Deus, eu não acredito que eu fechei todos os comentários, porque eu usei a tecla errada. Eu fechei todos os comentários. Coisa acontece. Vou abrir de novo os comentários da noite, mas deixa eu aproveitar pedindo vocês para compartilharem para a gente aumentar o alcance. Deixa eu colocar no lugar de novo. Hoje eu estou tomando um couro aqui do computador, mas vai dar certo. O primeiro comentário, que eu acho que agora eu não vou conseguir chegar nele de novo, é muito interessante, que é da Cláudia Cristina Petista, que ela pergunta se agora a gente tem que aceitar para doer menos. Deixa eu ver se eu consigo trazer de volta, se eles ainda estão aqui, os primeiros comentários da noite. Não estão mais, mas eu lembro, eu ia ler o comentário da Cláudia Cristina Petista, ela pergunta se é hora de aceitar para doer menos. E a opção que eu tenho é que não. O detalhe é o que seria aceitar, porque eu tenho um ponto de vista, tá, gente? Tem várias visões a respeito do que está acontecendo. A visão que eu tenho é que o Bolsonaro foi eleito por uma maioria de pessoas. Por mais que a gente queira dizer, mas é uma maioria de alienados que acreditaram em mentiras, ele foi eleito, ele tem controle das Forças Armadas, as polícias estão do lado dele. Então, nesse momento, não é interessante a gente achar que a gente vai ter muito poder, não é que a gente tem que aceitar para doer menos. Faz parte do jogo democrático ganhar ou perder. E é coerente, né, da mesma forma que a gente gostaria que o Aécio tivesse deixado a Dilma governar, a gente precisa deixar o Bolsonaro governar. A tranquilidade é que o Bolsonaro governando, ele vai prejudicar muito mais o eleitorado dele do que o eleitorado do Haddad, porque o eleitorado do Bolsonaro está com uma expectativa muito grande de coisas que o Bolsonaro não vai poder fazer. Não significa que é aceitar que dói menos. Hoje a gente já começa a ver um reposicionamento no próprio PT, e eu acho isso muito interessante, já vou até trazer para vocês aqui. O Lula, que durante todo o tempo ficava se posicionando a favor de acreditar nas instituições, tudo vai dar certo. Eu acredito na justiça, o próprio Lula chegou à conclusão. Que não dá. Aí ele fala, não estou preso, sou refém. O detalhe é o seguinte, Lula é o maior personagem da esquerda brasileira. É o maior político de esquerda, talvez, do mundo. E ele está preso. E como ele está preso, ele não consegue unir as multidões contra as loucuras do Bolsonaro. O que é a coisa mais coerente nesse momento? Se o grande líder está preso, no lugar de um monte de gente da esquerda ficar achando que vão conseguir sem Lula, é interessante que essas pessoas entendam a importância do Lula. Fiz um vídeo em fevereiro ou março, eu não me lembro. Mas se você procurar no canal Leonardo Estopa, você vai encontrar um vídeo que chama Fim da Esquerda. Naquele vídeo eu já denunciava
uma falta de semancol dentro da esquerda brasileira sobre o que significa o tamanho do ex-presidente Lula. No vídeo que eu fiz em fevereiro ou março, eu falava que, olha, existem várias pessoas na esquerda que estão aí achando que não precisam lutar pela liberdade do Lula porque serão sucessores do Lula. Lula é maior que qualquer partido do Brasil. Lula foi presidente por 8 anos num período que o Brasil só cresceu. Hoje, a ideologia de esquerda está sob ataque e ela está caindo. Lula está sob ataque. Se ele não fosse preso, ele vencia em primeiro turno. Olha a diferença, gente. Enquanto a ideologia de esquerda ela leva pancada, baqueia e cai, Lula, mesmo com toda a pancada, teve que ser preso para não ser eleito em primeiro turno. Importante pensar nisso, até para que as lideranças de esquerda tomem um pouco de semancol e percebam que maior que a própria esquerda é o Lula. Maior que o próprio Partido dos Trabalhadores é o Lula. Por que eu estou falando isso? Porque se as lideranças de esquerda tivessem se unido, Lula estaria na presidência. Só que muita gente na esquerda ficou vivendo aquele sonho de que, olha, por que não eu? Ah, por que não eu? E aí o Bolsonaro ganhou. O detalhe básico é que o povo queria Lula e não um sucessor, indicado ou substituto do Lula. Talvez agora que o Lula também chegou à conclusão que o Poder Judiciário é puro golpe, já mandou um recado a respeito disso, talvez a sociedade entenda que não há possibilidade de sobrevivência da esquerda sem tirar Lula da cadeia. E por que eu falo isso? Porque, gente, se os políticos de esquerda quisessem, Lula estava livre. O detalhe é que os políticos de esquerda são egoístas, eles estão preocupados com o mandato deles e pronto. Então, nesse momento, eu percebo que pelo menos um passo o próprio Lula deu em direção ao semancol e à realidade, entender que não existem instituições bem intencionadas no Brasil. Agora falta um passo gigante da própria esquerda de entender que não existe outro líder de esquerda dentro do Brasil capaz de abalar as multidões como Lula. Se a esquerda tivesse... E não estou falando isso desde agora, por isso que eu convido vocês. Procure no canal Leonardo Estopa, que é onde vocês estão assistindo esse vídeo, um vídeo que eu chamo de O Fim da Esquerda. É uma live que eu fiz, mais de 1 hora falando exatamente nisso. E naquela época eu falava exatamente a mesma coisa que eu falo hoje. Várias pessoas querem ser o próximo Lula. Olha, não é fácil assim não, gente. Não é fácil assim não. Pode pôr nome de Lula, pode pôr barba de Lula. Ser Lula é uma coisa que compete apenas ao Lula. E se a esquerda não tiver o semancol... Eu tô achando muito engraçado que hoje nós temos esquerda anti-Lula, nós temos esquerda sem Lula, nós temos esquerdas diz-Lula, nós temos esquerda sem PT, nós temos tudo enquanto é tipo de esquerda e temos esquerda Lula. E a única coisa que eu tenho certeza a respeito de todas essas esquerdas é que serão todas derrotadas. Todas. Se elas não se unirem em torno de um ideal e não se unirem para lutar contra um inimigo que está muito bem unido. Enquanto a esquerda está desunida, querendo lançar fulano, ciclano, bertano, e aí, não se preocupe, fulano é super capacitado, chega lá, perde. Ah, não se preocupe que fulano vai substituir, chega lá, perde. Não, o tempo do Lula acabou, agora vai surgir uma liderança de esquerda caviar que vai saber conversar de uma forma limpinha, sem fazer política, perde. Não adianta, perde. Aí solta Lula, ganha. Então... para traduzir de uma forma muito simples. Essa esquerda que está toda querendo se dividir em vários nomes, vai perder. Essa esquerda que está surgindo agora tentando se unir em torno de um ideal muito lindo, bonito de esquerda que não inclui Lula, vai perder. Essa esquerda que hoje não percebe que ela é muito pequena perto do poder financeiro que sustenta os sites liberaloides, que sustenta os MBLs, que sustenta a Rede Globo, que controla a mente das pessoas e acha que vai lutar contra tudo isso sem Lula, vai perder. A esquerda que se une em torno de um ideal de esquerda e suporta a libertação do Lula para o Lula liderar essa esquerda, vai ganhar. Vai ganhar porque o Lula estava em primeiro, gente. Básico, simples assim. Hoje eu tô meio, assim, naquela situação de gripe. Nisso eu tô meio grogue ainda. Então se eu soltar qualquer bobeira aqui, vocês me desculpem, me perdoem.
São muitos antialérgicos, muitas paracetamols e outros negócios. Acabei de dar outro check-up geral na situação que me levou a ler Alice nos País das Maravilhas. Acabei de tomar meu Chilling Drops, meu Discomel e outras pílulas banais. 2 horas da manhã recebo no peito um Ploft 25 e vou dormir quase em paz. E a direita promete não deixar vestígio. Eu estou parafraseando Raul Seixas, mestre que deixou toda a história que a gente está vivendo hoje escrita há muitos anos atrás. Deixa eu ler aqui o superchat do Danilo que fala: quem quiser chorar pelo Lula, que chore mesmo. Até o nosso choro está incomodando os que têm o coração cheio de ódio. Danilo, parabéns, Danilo, pela sua manifestação. Muito obrigado pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. Quem puder ajudar compartilhando, eu agradeço muito. Aparecida Yamamoto manda um descanso um pouco. Léo, eu vou descansar. Hoje eu vou mais cedo. Hoje eu termino mais cedo. Léo, a série da BBC sobre o Lula acredita que com a pressão internacional aumente a tensão e o Lula seja solto? João Carlos ex-Noia, Léo, você tem que tomar cachaça. Que aí resolve tudo de uma vez. Olha, João Carlos ex-Noia, sabe que você falou que eu tenho que tomar cachaça? Eu tô lembrando aqui de um dia que os médicos estavam fazendo uma experiência de campo para tentar incentivar a diminuição do consumo de bebidas alcoólicas. Então o médico pegou aqueles bichinhos que ficam vivendo na água, 2 copos, e então o médico pegou um bichinho, 3 copos, um copo cheio de bichinho. Aí o médico foi lá, colheu um bichinho e jogou dentro da água. E vários cachaceiros prestando atenção naquilo. Aí beleza, o bichinho ficou lá na água, lá, e daí a pouco o médico foi, pegou o outro bichinho e jogou no álcool. Aí o bichinho morreu. Era um tratamento de choque para ver se conseguia conscientizar aqueles cachaceiros a respeito do consumo de bebidas alcoólicas. Então os médicos, e tudo isso gravado, perguntou para eles, agora que vocês viram isso acontecendo, qual que é a lição que vocês conseguem tirar disso? Foi a hora que o cachaceiro mais esperto virou para o médico e falou: o que eu entendi aí é que quem bebe não tem micróbio na barriga. Então pode ser que você esteja correto. Pode ser que realmente eu tenha que tomar umas cachaças aí para tentar livrar dessa maldita... Ou então um chá de casca de laranja também pode ser. Tomar um açaí bem forte melhora. Ou então trepar no pé de goiabeira e pedir a Deus para a gripe passar. Então, pessoal, olha, eu achei muito interessante esse desabafo do Lula. Vou colocar para vocês aqui. Muito obrigado, pessoal da moderação. Hoje eu tô aqui num delírio total, que é muito remédio para gripe. Deixa eu agradecer aqui antes de colocar. Boa noite, Léo. PT, PSOL são divisões da esquerda, ou seja, que não concorda com a ideologia um do outro. Pergunta do Marco Antônio. Marco Antônio, primeiro eu vou pedir parênteses aqui para pedir desculpas para quem não gosta, né? Que eu falo, olha... Eu, particularmente, eu quero defender um ideal de um Brasil unido, soberano, na busca de um bem comum. O que eu vejo entre PT, PDT, PSOL, o que eu vejo é um monte de partidos lutando por poder. Não é que eles são divisões da esquerda, cada um tem o seu direito de lutar por si. É mais ou menos assim. PDT, PT e PSOL são partidos de esquerda que têm suas convicções, seus interesses pessoais e estão lutando por aquilo que acreditam e estão lutando também pelo poder. Se eles não concordam em fazer uma coligação, eles se ferram e a gente se ferra junto. Mas no fundo, o que acaba não deixando com que eles se unem são os egos, né? Egoísmos. O que acontece? É o que eu falei, olha. O que adianta PT sem Lula? É um partido. PT com Lula é um partido na presidência da República. PDT sem estar aliado ao Lula é um partido. PDT aliado ao Lula é um partido aliado ao presidente da República. PSOL sem Lula é um partido. PSOL aliado ao Lula é um partido aliado ao presidente da República. É simples assim, gente. O tamanho do Lula no Brasil que é gigante. O ideal de esquerda está sendo... dois problemas sérios. A gente tem vários comunicadores explicando qual que é o ideal de direita. O ideal de direita é fantástico. E o ideal de esquerda... A gente não tem ninguém explicando o que é o ideal de esquerda. Eu explico, mas eu alcanço pouca gente. Vamos admitir que a gente está num país de 207 milhões de habitantes. Eu não alcanço 207 milhões de habitantes, né? Eu tenho que agradecer muito vocês que compartilham, mas é claro que eu não consigo alcançar todo mundo. Então, vamos pensar de boa. Vocês acham mesmo
que cada político no seu Facebook fazendo campanha própria vai conseguir derrubar um esquema financiado por banqueiros americanos para convencer a nossa juventude que direita é bom e esquerda é ruim? Olha, vou falar com vocês uma crítica. Talvez quem acompanha o Léo ao Quadrado e estava hoje no Léo ao Quadrado das 9 da noite, que aconteceu no horário excepcional por causa dos meus medicamentos, quem estava no Léo ao Quadrado talvez ouviu. Muito obrigado pelos compartilhamentos, pessoal. Acabamos de chegar aqui a 1000 pessoas assistindo no YouTube, temos quase 200 pessoas no Facebook. Se vocês puderem compartilhar no Face, eu agradeço. Se vocês puderem compartilhar o YouTube aí nos grupos de WhatsApp, Twitter, tudo isso, eu agradeço demais. Eu estava falando hoje, durante o programa que aconteceu às 9 horas no canal Leonardo Estopa, a respeito do jovem que acaba de... Um jovem que acaba de se interessar por política. Deixa eu ler o superchat que eu vou continuar falando sobre isso. Cláudia Silva. Oi, Léo. O golpe foi para derrubar Lula porque sabem a grandeza e o poder desse homem. Só ele para derrubar, não há outro. Ele também acreditou na justiça. Já não. Ingratidão e estupidez. Crer que não. Muito obrigado, Cláudia Silva. Exatamente. É só Lula mesmo para derrubar esse golpe. Edilberto Teixeira Pires. Doar @leonardoestopa.com.br. Você viu mensagem nesse e-mail? Olha, eu não vi, Edilberto, mensagem nesse e-mail. Eu nem sei onde esse e-mail está recebendo mensagens, mas eu vou tentar descobrir. É que esse e-mail é o e-mail do PayPal. Então, quando você vai mandar alguma ajuda no PayPal, chega nesse e-mail. Mas eu vou ver se eu consigo acessar esse e-mail. Quem sabe não esteja até aqui. Mas muito obrigado por me lembrar de procurar esse e-mail. Vou tentar descobrir aqui o que pode estar acontecendo. Edilberto Teixeira Pires. Vou dar uma lida depois e entra em contato com você. Vou dar uma lida aqui. Muito obrigado. Eu leio e te respondo. Bem lembrado, porque eu não estava lendo esse e-mail. Pessoal, Canal Verdade, olha só, gratidão minha. Gente, estou muito bambo aqui por causa da grogueira aqui do remédio, mas só gratidão, cada um está crescendo. Melhoras, irmão, abração. Gente, Canal Verdade está mandando um superchat aqui, além de ter deixado um computador para eu trabalhar, até o computador das doações ficar pronto. Olha, hoje eu estou conseguindo transmitir aqui tranquilamente, o computador não está lotando em 100% igual estava antes, graças ao Canal Verdade. Eu vou deixar esse... Agora que o Canal Verdade está aí grudadinho aí, verde, laranja, não é verde não, calma gente. Já que está o laranjinha aí do Canal Verdade, quem puder clicar aí, se inscrever, muito obrigado, Canal Verdade, pela ajuda. Olha, depois que seu computador chegou aqui, se eu não tivesse gripado, eu estaria fazendo milhões de vídeos por dia. Mas muito obrigado mesmo, porque já estava impossível utilizar o outro. Chocoprint BR, que está aqui, grande patrocinador do canal. Chocoprint BR tem que mandar a logomarca, que eu quero ter o prazer de colocar a logomarca do Chocoprint BR aqui embaixo, porque foi patrocinador, mandou uma fonte e um SSD para o computador novo. Então vou deixar esse pedacinho aqui, tá resguardado aqui para a marquinha do Chocoprint BR, que não é de agora, tá, gente? Chocoprint BR tá com o canal Leonardo Estopa desde o início das lives. Muito obrigado, Chocoprint, hoje moderador do canal. Pessoal, vamos conversar agora sobre os nossos jovens. Eu conheço aquele ali, é o Vovô Ray. Vovô Ray, Lula Rousseff 247 da Silva. Amanhã, se você permitir, vou telefonar para você. Claro, pode ligar sim. Muito obrigado, Ray Lula Rousseff 247. Já conheço os avatarzinhos. Muito bom te ver por aqui, Ray. Olha, pessoal, eu quero conversar com vocês, mas o que eu vou falar agora precisa muito mesmo. Deixa eu achar uma coisa bonita para colocar aqui. Enquanto eu acho uma coisa bonita aqui, eu gostaria que vocês compartilhassem para a gente aumentar o alcance. Eu queria achar. Tá,
Deixa esse aqui que tá aqui do comunismo aqui mesmo. Vamos ver se vai ficar bonito. Tá aqui, ó. Pronto, vamos deixar esse aí. Olha só, pessoal. Eu queria que vocês refletissem comigo sobre o que acontece hoje na nossa comunicação. Queria que vocês pensassem o que acontece na cabeça de quem entra na política nesse momento. A esquerda tem uma ideologia que é muito confusa. Cada pessoa de esquerda fala uma coisa completamente diferente da outra. Tem gente dentro da esquerda que defende o comunismo, por incrível que pareça. Tem gente dentro da esquerda que defende o socialismo e não sabe explicar o que é o socialismo. Eu, particularmente, não tenho que falar que o socialismo é bom e nem que o comunismo é bom, porque absolutamente em nenhum vídeo eu vim falar de comunismo ou socialismo. Muito pelo contrário. Eu recebo constantemente mensagens me falando que eu sou comunista, que eu sou socialista, e me perguntam onde é que o socialismo deu certo. Eu falo em lugar nenhum. O ser humano não deu certo em lugar nenhum, muito menos o socialismo. No entanto, eu tento explicar para as pessoas que o capitalismo ele tem que ser um capitalismo inteligente e não um capitalismo selvagem. O que é um capitalismo inteligente? O capitalismo inteligente é aquele capitalismo que admite que uma sociedade saudável é uma sociedade boa para todos. Hoje ontem, o rapaz da dengue, que trabalha para o SUS, veio aqui na casa do meu sogro procurar água parada. Eu fico pensando, gente, acabando o investimento no SUS, quem que vai pagar esse rapaz da dengue para orientar as pessoas a respeito de água parada? Ninguém. Ele não vai trabalhar de graça. Então quer dizer que se acabar o investimento no SUS, a dengue vai aumentar no Brasil, os mosquitos vão aumentar, vai transmitir dengue. Vocês acham que o mosquito escolhe picar rico ou pobre? Vocês entenderam? O que eu tento explicar pro liberaloide é que saúde e educação são bens sociais. No momento que os ricos são tributados para pagar a saúde e educação dos pobres, o que está rolando é um investimento no ambiente onde o rico vive. O rico não vai poder virar para um mosquito e falar, olha, mosquito da dengue, eu tenho plano de saúde. O rico não vai poder virar para uma pessoa na rua, na hora que essa pessoa chegar para roubar e falar, olha, você não deveria estar me roubando, nós vivemos numa pátria educadora. Não, o rico vai sofrer as consequências de um país que não presta. Um rico, na hora que for montar uma empresa, ele vai ficar dando xinguinho do tipo, eu não consigo mão de obra especializada? Claro que não. Você foi contra os impostos que seriam investidos na educação do povo que trabalharia para você. Ah, esse povo não compra meu produto, esse povo não compra porque ele não tem dinheiro, porque você sempre foi contra a educação, a redistribuição de renda. Então, a ideia do capitalismo inteligente e responsável é a ideia de que o capitalismo tem que produzir demais para o dono do capital, mas tem que deixar um pouquinho para quem trabalha. Já a ideia do capitalismo liberaloide é a ideia... O Adão Bispo imitou, ficou muito bom, vou compartilhar. Eu vou compartilhar aquele lá. A ideia do capitalismo liberaloide é a ideia do Estado mínimo, de que, olha, o Estado não tem que fazer nada, só prover segurança, né? O interessante é o seguinte, o cara que propôs isso, que foi o Nozick, se ele tivesse condição de prover a própria segurança, no livro dele ia estar que o Estado não tinha que prover nem a segurança. Se a família dele fosse a família que prestasse serviço de segurança para o Estado e ele tivesse condição de prover a segurança dele sozinho, não a família dele prestasse serviço, ele ia lutar pela segurança do Estado, lógico. Mas suponhamos que ele fosse o cara que tivesse um microexército capaz de se safar sozinho, o livro dele ia trazer que o Estado tinha que ser mínimo e não tinha que prover nem segurança. Mas enfim, cada um luta pelo Estado que te interessa. O detalhe é que nosso jovem, quando ele chega para conversar com alguém de esquerda, ele fica muito confuso. Porque tem gente de esquerda que defende o comunismo. Você acha que você vai virar para um jovem que se interessa por política? Quando o cara começa a se interessar por política, normalmente ele está estudando, ele já se imagina grande no futuro. Você acha que faz sentido você virar para um cara desse e falar com ele
que a gente quer um país onde todas as pessoas sejam iguais, será que a gente vai conseguir conquistar os jovens falando que a gente quer um país que distribua a renda por igual? Então quer dizer que você estudou 20 anos para ganhar a mesma coisa daquele cara que ficou só curtindo a vida. Esse é o argumento de direita que consegue sempre conquistar as pessoas. Edilberto mandou para mim a questão do depósito. Edilberto, eu estou sem acesso a essa conta hoje, mas amanhã eu vou no banco para dar uma olhada e te falo. Muito obrigado, Edilberto. Olha, pessoal, um detalhe importantíssimo. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando que se a esquerda não souber desenvolver a ideologia de esquerda de forma adequada, ela vai só expulsar novos seguidores. Se a esquerda continuar tentando defender comunismo, socialismo, sem explicar o que é uma política de esquerda, obviamente a esquerda só vai expulsar novos entrantes na esquerda. Agora, eu vou... Marco Reis fala, o que me consola saber que mosquito não sabe distinguir pobres e ricos. Exatamente. Então, se os ricos estão aí ferrando a saúde, vão acabar com o SUS, eles vão pagar juntos. Mas olha só, pessoal, eu vou contar para vocês um drama pessoal e vou contar para vocês dois lados de uma mesma moeda, não, duas moedas de um mesmo lado, quer dizer, duas moedas de dois lados diferentes de uma mesma história. Nós temos uma circunstância no Brasil em que vários comunicadores estão fazendo trabalhos aí para sobreviverem na internet. No Mamãe Falei, existe o link do Apoia-se e um colega estava falando comigo hoje que a galera estava comemorando porque ele conseguiu R$38 mil no Apoia-se, sem contar superchat nem nada, só no Apoia-se. R$38 mil no mês passado. Você sabe o que é a reação dos seguidores do Mamãe Falei no momento que ele consegue isso? Muito bom. Mês que vem ele tem que ganhar mais. Eu me inspiro nele, eu quero ser assim. No futuro, eu quero ganhar igual esse cara. Esse é o sentimento do jovem que vai para a direita. Aí eu vou contar para vocês o meu drama. Depois de 3 anos fazendo vídeos aqui, eu comento que o computador está ruim. Então, alguns amigos começam a desenvolver uma campanha a respeito de um novo computador para eu continuar fazendo o trabalho. E dentro do grupo do PT surge um comentário lá que eu tô querendo demais, que o computador que eu tô querendo é muito caro. A pergunta que eu faço para vocês é muito simples. Imaginem vocês que um novo jovem vai escolher começar a viver na política, começar a entender de política. Que lado que vocês acham que ele vai escolher? Vamos pensar, que lado que você acha que um jovem vai tentar escolher? Um lado da esquerda, em que a própria esquerda ataca um comunicador que está tentando construir um computador para continuar o trabalho, ou o lado da direita, em que todo mundo se une para poder ajudar um comunicador de direita, mesmo sabendo que o cara é podre de rico? Vocês entenderam? Esse aqui é o detalhe. A esquerda não está entendendo muito bem que você não tem que fazer voto de pobreza para ser de esquerda. O Lula é atacado hoje dessa maneira. O Lula está sendo atacado exatamente porque as pessoas falam, mas espera aí, o Lula não é pobre? Quem falou que o Lula é pobre? Quem falou que o Lula é pobre? Quem falou que o Lula tem que ser pobre? O Lula é ex-presidente. O Lula tinha tantos milhões. Quem falou que o Lula tem que ser pobre? Quem falou que uma pessoa de esquerda tem que ser pobre? Aí que vocês não estão entendendo. A esquerda está perdendo seguidores porque a esquerda não está sabendo o que é esquerda. Vocês entenderam? Então, se a gente não souber se alinhar e se unir para lutar contra o ataque da direita, a esquerda vai acabar. Se os partidos de esquerda não conseguirem se unir no entorno do Lula, todos os partidos de esquerda vão tomar braçada e vão perder. Todos os partidos olha, pode ser o Ciro, o Haddad, seja lá quem for. O nome que consegue trazer a esquerda de volta no Brasil hoje é o Lula. Simples assim. Bom, mas é muito difícil convencer os partidos de esquerda, todos egoístas, sobre o tamanho da esquerda. O Paulo Eduardo Moura pergunta o que é esquerda. Então, Paulo, olha, é uma pergunta bem interessante, sabe?
Thug Life. Estopa, devolve a camisa do seu vô. Essa camisa aqui, ela é muito loucona mesmo, viu, Thug Life? Eu tava olhando essa camisa aqui, a Jennifer fala comigo que cada cor significa uma coisa. Aí ela fala que o marrom significa humildade. Eu gosto, principalmente quando eu vou falar a respeito de esquerda e direita. Suas raízes. Ele não nasceu em berço de ouro. Lula não se esqueceu de suas raízes. Ele não nasceu em berço de ouro, de uma resistente que fala. E Paulo Eduardo Moura pergunta o que é esquerda. Olha, Paulo, a resposta é muito simples. O conceito surgiu, né, depois da Revolução Francesa, em que diferenciavam-se os representantes dos mais pobres dos representantes dos mais ricos dessa forma. Quem representava os mais ricos sentava-se à direita do rei, quem representava os mais pobres sentavam-se à esquerda do rei. Hoje, a gente tem uma realidade em que os conceitos ficaram distorcidos e a falta de conhecimento disso bagunça muita coisa. Tem gente que se acha de direita porque é contra o aborto, mas quer uma educação pública. Tem gente que se acha de direita porque é a favor da família, dos princípios, dos bons costumes, mas quer saúde pública. Então está tudo muito complicado. A esquerda, hoje, na política, ela deveria estar focada no macro, porque os assuntos micros são assuntos puramente parlamentares. Só que a direita confunde a cabeça dos eleitores trazendo os assuntos parlamentares. Por exemplo, um presidente não tem que ficar respondendo muita coisa a respeito de aborto, a respeito de homossexualidade, essas coisas não. O presidente tinha que focar no direcionamento econômico e esses assuntos serem debatidos pelos representantes do povo, porque é na Câmara dos Deputados e no Senado que esses assuntos vão ser desenvolvidos. Não adianta o presidente falar nisso. Então, eu acho que esquerda e direita deviam, assim, esses conceitos deveriam limitar-se somente a como o Estado vai intervir na economia. Vai ser um Estado que vai deixar o mercado regular tudo? Direita. Vai ser um Estado que vai trabalhar o desenvolvimento social e vai evitar, por exemplo, fome, evitar miséria? Esquerda. Mas só que esses conceitos estão dispersos. Hoje a gente tem esquerda e direita no campo da moralidade. A gente tem várias coisas no que diz respeito à esquerda e direita. Edilberto Teixeira Pires. É triste ver até generais falar na modernidade. CFE, entrevista o vice Dávila e ao mesmo tempo falsear de comunismo. PT, quanta ignorância querem que pensam, quanta ignorância quem pensa igualmente. Edilberto, o que ficou bem claro nesse momento é que é mais viável imbecilizar, dá muito mais lucro falar mentira, dá muito mais lucro enganar as pessoas. Olha, o que acontece? O nosso trabalho ele é muito árduo, porque o nosso trabalho é oferecer coisas que vão se realizar. Por exemplo, qual que é a intenção nossa? Vamos oferecer um modelo econômico que pode gerar empregos. Qual que é a intenção do Bolsonaro? Vou oferecer tudo. O Bolsonaro ofereceu tudo. Tem gente aí que votou no Bolsonaro para trocar de carro, tem gente que votou no Bolsonaro para comprar um jatinho, tem gente que votou no Bolsonaro para consertar o buraco da rua, tem gente que votou no Bolsonaro para matar o gay porque não gosta de ver gay passando. Então, enquanto a esquerda precisa trabalhar no sentido de coerência, a esquerda precisa oferecer coisas que existem, a direita não precisa, porque a direita oferece tudo, né? É uma campanha baseada na mentira. Para a esquerda existir, ela precisa compartilhar a ideologia, as pessoas precisam entender. É por isso que precisa de uma unidade, porque se existem várias formas de esquerda, se as pessoas não conseguem explicar o que é esquerda, se as pessoas não conseguem explicar quais são os objetivos da esquerda, todo mundo que está entrando para discutir política vai para a direita, porque lá está tudo muito bem consolidado. A esquerda é o vagabundo e a direita luta contra o vagabundo. A direita é a favor do trabalho, a esquerda é a favor da vagabundagem. A direita é a favor da família, a esquerda é a favor da putaria. A direita é a favor de você trabalhar e ser dono de tudo que você tem. A esquerda é a favor de tomar o dinheiro de você trabalhador e dividir entre vagabundos. Esses são os estereótipos que estão amplificando na nossa sociedade. Mas a gente não tem grandes líderes para explicarem isso teoricamente, fazer aí uma unidade de comando para que todos os comunicadores consigam explicar esses conceitos. Merlin das Luzes, o que você acha dos que se dizem isentões, mas usam a Globo como principal fonte de informação e têm pautas econômicas totalmente de direita? Olha, eles não são isentões, são de direita, eles têm pautas econômicas totalmente de direita, eles são de direita.
Silvânio, meu Brasil vai ser feliz de novo. O governo de Lula foi socialista, Léo. Explica. Olha, Silvânio, então, o que é o grande problema? Muito obrigado, né, pela mensagem. O grande problema é que se você pega o conceito de socialismo, imagina a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o governo do Lula não teve absolutamente nada, mas nada mesmo de socialismo. Se você pega o conceito de socialismo, por quê? No socialismo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a maioria das empresas que produziam riqueza eram empresas do Estado. Chegou ao ponto que dentro da União Soviética eu não sabia preço de produto. E era muito difícil. Como é que você vai quantificar o valor das coisas se você não tem preço de produto? É isso que acabou criando uma oportunidade para o Lula ser atacado. Porque, olha, se o socialismo deu errado para todo lado, e você fala que o governo do Lula é socialismo, automaticamente você está condenando a ideia de que o governo do Lula vai dar errado. A esquerda não está entendendo isso. Se você usa o termo socialismo para designar o governo de esquerda, você é rebatido com Cuba, você é rebatido com Venezuela. Você acha que você vai conseguir defender Cuba e defender Venezuela? Os dois países, ainda que por culpa dos Estados Unidos, não estão muito bem. Então, o que é importante? A esquerda precisa entender o que ela vai falar. Você sabe por que na direita, a direita sabe o que falar? Porque lá nos Estados Unidos existem agências que ficam criando as coisas para serem repetidas no resto do mundo. Só que no Brasil a gente precisava de grandes formadores de opinião criando estruturas ideológicas. Por exemplo, se o Lindenberg agora, por exemplo, pegasse firme, porque ele sabe os conceitos, ele sabe conceitos econômicos, se ele pegasse firme e começasse no lugar de ficar fazendo live, reclamando da vida, reclamando de tudo que está ruim, se ele usasse parte do tempo dele e do alcance que ele tem na internet para fazer lives teóricas, como o próprio Bolsonaro fez, ele ia multiplicar o conhecimento das pessoas de esquerda. Ele ia aumentar o número de pessoas da esquerda sabendo o que está acontecendo. Essa falta aí de percepção de que você precisa fortalecer a ideologia, talvez seja o grande problema que a gente está vivendo hoje. O governo Lula não foi socialista. O governo Lula criou condições para que as empresas da iniciativa privada crescessem muito. Só que o governo Lula adotou no Brasil a mesma estratégia que é adotada até hoje na Inglaterra, o estado de bem-estar social. Ninguém no Brasil vai passar fome. Essa foi a ideia do governo Lula. Entendeu? Então, Silvano, olha, qual que é o grande problema que a esquerda faz no Brasil? A esquerda vira e fala, não, nós somos socialistas. Espera aí. O que você acha que um jovem, uma pessoa que não entende de política, vai entender na hora que você fala, nós somos socialistas? Eles vão direto para Cuba, vão direto para Venezuela. Aí pensa, não, socialismo não é bom, não. Aí os caras pulam fora. Agora, e se você soubesse falar a palavra certa para o que o Lula fez, estado de bem-estar social, de onde que o Lula copiou o estado de bem-estar social? Da Inglaterra. Lula não copiou nem Cuba, nem Venezuela, nem União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ele empregou no Brasil a mesma política que é empregada na Inglaterra até hoje. Será que o Bolsonaro conseguiria rebater a política que é empregada na Inglaterra? A pergunta que eu faço nesse momento é o seguinte, por que a esquerda não fala isso? Falta um grande líder da esquerda, por exemplo, uma página do próprio Lula, ou então uma Glaze explicando essas teorias. Não é ficar vivendo só reclamando do que está dando errado, é fortalecer e consolidar a esquerda na cabeça das pessoas. E falta um semancol dos políticos de esquerda de se unirem no entorno da liberdade do Lula. Porque ficar nesse lenga-lenga de que tudo ainda vai mudar e que tá ruim, isso aí não vai resolver nada. Vanessa De Bastiani, Léo, sou lulista, vejo a própria esquerda atacando Lula, nos acusando de populismo. O que você pensa? Como unificar a esquerda enquanto ele estiver preso? Tá muito difícil, Vanessa De Bastiani, porque nós estamos dispersos por falta de uma união dos políticos que estão dispersos por causa de um extremo egoísmo deles, que eles acham que é possível crescer uma esquerda sem Lula e vencer sem Lula. Tá muito difícil. Eu tô vivendo isso há muitos anos e falo, tá difícil. Reginaldo Andrade. Juntos ficaremos de pé, divididos a gente cai. Isso aí é do Pink Floyd. Obrigado, Reginaldo Andrade, por ter trago aí essa frase importantíssima. A esquerda, se ela não entender isso, ela vai continuar caindo. E o Merlin das Luzes fala, tem vlogs desonestos que têm pautas econômicas de direita, mas se dizem isentos por defenderem gays, negros e etc. Maestro Blog Maurício Ricardo do Charges, etc. É importante desmascarar isso.
O que a gente precisa, muito obrigado, Merlin das Luzes, pelo comentário. O que a gente precisa hoje é de grandes lideranças difundindo o ideal de esquerda e essas grandes lideranças difundindo a ideologia, não defendendo seus mandatos, não defendendo os seus posicionamentos na Câmara ou no Senado, mas explicando o que é um ideal de esquerda, explicando que a política do Lula é uma política que se compatibiliza muito mais com a Inglaterra do que com Cuba, parando com essa bobeira de tentar defender Cuba, defender Venezuela. Não tem que defender Cuba e Venezuela. Você tem que defender o que foi colocado no Brasil durante 8 anos e cresceu o PIB. É o modelo econômico do Lula. Qual que é o nome desse modelo econômico? É esquerda, é socialismo, não interessa. Tem que saber mostrar como o Lula cresceu o Brasil. Não é ficar com essa coisa, com essa choradeira que a gente só está perdendo essa juventude que está chegando. Muito obrigado, Merlin das Luzes. Alda Cercato. Ideia de algo para fazer e transformar em Negvo 5. Alda Cercato. Eu tô perdido com o que você escreveu, Alda. Ficou confuso. Eu não sei se é porque eu tô meio grogue por causa dos medicamentos, mas eu vou agradecer pelo superchat. Escrevi ideia de algo para fazer e transformar em Navigo 5. O que tem abaixo do 5 aqui? Bom, fiquei perdido aqui. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pelo superchat. Tem muitas laranjas subindo. Carlos Adão. Como não defender a Venezuela? De qual esquerda você pertence? Carlos Adão, presta atenção. Quando a gente defende um posicionamento de uma política para o Brasil e o cara vem com a conversa, então vai para Venezuela, você acha pertinente virar e falar que Venezuela tá bom? Porque Venezuela tá na merda. A Venezuela tá na merda por culpa dos Estados Unidos. Mas a maior loucura que tem é tentar esconder que a Venezuela tá na merda. É claro que ela tá na merda, é por culpa dos Estados Unidos, por culpa do embargo. Mas você não consegue defender que a economia ela tá boa. Isso não vai dar certo. Em vez de você entrar nessas iscas, porque isso são iscas, isso são formas de desviar você do foco. Você fala, olha, gente, vender o Brasil para gringo não dá, né? A gente tem que ser dono das nossas riquezas, né? Desvalorizar o trabalhador brasileiro não dá. Então vai para Cuba. Aí você entra numa piração, não, mas em Cuba tem a melhor medicina do mundo. Não, isso não é o nosso foco. Nós temos como falar do Brasil, das políticas para o Brasil. Isso são iscas. Cara, isso são iscas. O Lula não adotou nenhuma política nem de Cuba nem de Venezuela. O modelo econômico do Lula durante o governo dele é o modelo econômico que eu vivi na Inglaterra. Eu estava na Inglaterra, era o mesmo modelo econômico keynesiano. Não tem fundamentação nenhuma nem em Cuba, nem em Revolução, nem em Venezuela, não. É um modelo econômico super inteligente que é extremamente defendido pela academia econômica, só que ele é ridicularizado como sendo socialismo. Aí o que os caras falam na hora que fala do PT? Na hora que falam do PT, os caras comparam com China que quebrou. Mao matou não sei quantos milhões. Comunismo matou isso, comunismo matou aquilo. Mas peraí, você está falando que o governo do Lula é comunismo, mas antes do Lula morriam 300 crianças de fome por dia. Depois do Lula isso acabou. É sério que você está falando comigo que o comunismo mata e Lula é comunista? É sério que você está falando comigo que Lula é comunista, mas tantas empresas cresceram durante o governo Lula? Sabe? Não está tendo um raciocínio no sentido de fortalecer a comunicação de esquerda. E essa esquerda totalmente dividida, ela não vai conseguir resolver muita coisa, não. Pessoal, eu vou pedir para vocês, hoje que eu estou passando um pouquinho de mal, eu vou ali tomar um comprimido e peço para vocês só 10 segundos com os comentários subindo. Vou deixar aqui o Aldo aqui para ficar laranjinha, não, vou deixar que ele tá difícil de entender. Vou deixar os comentários subindo, vou pedir para vocês só 10 segundos, um bate e volta e
Muito obrigado pela paciência de quem esperou. Queria pedir vocês aí, quem puder compartilhar para a gente aumentar o alcance. Deixa eu ver o comentário. Antônio Antifaz, será que o Queiroz está escondido na casa do Leonardo Estopa? Olha, Antônio Antifaz. O Antônio Antifaz está perguntando, será que o Queiroz está escondido na casa do Leonardo Estopa? E aí, nesse momento, eu trago aqui para vocês mais uma grande peça para a montagem do computador, que é a placa-mãe, que também já chegou. E aí a pergunta que se faz é, de onde veio o dinheiro para essa placa-mãe? Será que foi do Queiroz? Deixa eu mostrar para vocês a placa aqui e agradecer e lembrar que nós estamos numa campanha para montar um novo computador aqui. Eu prometi que toda peça que chegasse eu ia mostrar, exatamente para mostrar transparência no processo. E essa placa aqui realmente tem a performance para fazer esse tipo de trabalho. Lembrando que no canal do técnico eu vou mostrar todo o processo de montagem do equipamento. Eu não vou tirar daqui de dentro não, porque não estou muito bem para fazer isso. Mas chegou a placa-mãe do computador e foi um checão de 24 mil do Queiroz. Brincadeira, gente. Essa placa-mãe aqui, ela já está quase toda paga. Eu consegui um dos inscritos do canal fez uma gentileza de emprestar um cartão de crédito para antecipar a compra da placa-mãe. Aí, aos poucos, enquanto o dinheiro vocês vão fazendo as doações, enquanto o dinheiro vai entrando na conta, eu vou transferindo para essa pessoa que emprestou o cartão de crédito e, por isso, o processo de compra do computador está se adiantando. Então, muito obrigado a todos vocês que estão ajudando. Quem quiser ajudar, na descrição desse vídeo, tem aí as contas bancárias, como você pode ajudar, como você pode transferir. Então, estamos pertinho aí de já montar esse computador. E lembrando que no canal do Técnico Brasil, eu vou exibir a montagem do computador. Merlin das Luzes fala, o canal Saia da Matrix fez um ótimo vídeo da entrega da Embraer para a Boeing. Os outros países protegem suas indústrias complexas, mas o Brasil entrega. É bizarro, né? Muito bizarro. O mais desesperador, o Merlin das Luzes está falando que o Saia da Matrix contou sobre isso. O mais desesperador, gente, é imaginar que muita gente está reclamando disso, pouca gente está vendo a reclamação, porque a gente sabe que os canais de esquerda alcançam pouco. E mesmo assim, tem muita gente que apoia, porque eles não têm nem noção de como que isso vai desincentivar o crescimento intelectual do povo brasileiro, né? O investimento em pesquisa e desenvolvimento dentro do Brasil. Nossa, depois que eu bebi água, eu acho que eu dei uma melhorada. O pessoal está querendo saber onde está o Queiroz. Ninguém está procurando o Queiroz, mas foram na casa do Eduardo Guimarães hoje procurar o Batiste, né? Deixa eu ver aqui. O Clicério pediu para lembrar vocês do Clube do Estopa, tá, gente? Tem o Clube do Estopa aí. Vou trazer aqui algumas piadas aqui. Michel Temer inaugura o memorial de sua biografia. É muito louco, né? Porque o Michel Temer, ele deu um golpe, realmente se acha o presidente. Eu acho que o sentido de presidente não é estar na cadeira do presidente. Eu acho que por exemplo, o mais top do presidente não é ser colocado na presidência. O mais top do presidente é ser eleito presidente, né? O Michel Temer é um capacho das elites. Ali, obviamente, ele esteve, né, está presidente, mas ele nunca foi presidente. Mas ele fez aí o Centro de Memória Presidente Michel Temer. É até estranho, Presidente Michel Temer, porque não soa muito bem Presidente Michel Temer, mas se é para o ego dele e a felicidade geral do eleitor do Bolsonaro, que seja assim. A Dilma admite também, não há democracia no Brasil enquanto o Lula estiver preso. É claro que não há democracia no Brasil enquanto o Lula estiver preso. O detalhe é como que a gente vai fazer a esquerda entender que sem Lula a esquerda não é nada, né? Deputados e senadores do PT boicotarão posse de Bolsonaro.
Eu, sei lá, eu não concordo com esse boicote, eu acho que o PT deveria ter boicotado as eleições, como a dica do Rui Costa Pimenta, mas já que não boicotou as eleições, eu acho que agora ele deveria ir na posse do Bolsonaro, não por Bolsonaro, mas pelas pessoas que votaram no Bolsonaro, que muitas delas votaram enganadas. E essa coisa de ficar boicotando também é meio estranha, mas eles têm um motivo deles para isso, né? Edilberto, Léo, sinto dizer que só será um bom Natal com Lula livre e Ano Novo. Fraterno com Lula, sinto-me encarcerado. Edilberto Teixeira Pires. A situação não está muito boa. Maria Lúcia Cardoso. Léo, o PCdoB, PDT e PSB criaram um bloco de oposição ao futuro governo. O que você pensa sobre a ausência do PT? Eu não sei, Maria Lúcia. Eu vejo todos esses movimentos políticos de uma forma muito estranha hoje. Que olha, a oposição ela é muito importante, mas o que eu vejo nesse momento é uma necessidade muito grande de orientação, né? Porque olha, uma coisa é falar que a venda da Boeing é um absurdo, outra coisa é você juntar e apoiar um grupo de comunicadores e combinar com todos eles para explicarem do jeito deles por que a venda da Boeing, por que a venda da Embraer para a Boeing é um absurdo, né? Enfim, eu vejo uma necessidade aí de união. Sebastião Simão, Léo, Michel para sempre figurativo, decorativo, presidente decorativo. E agora que eu percebi que eu não estava colocando os superchats no ar. Muito obrigado, Sebastião Simão, pelo superchat. Muito obrigado, Maria Lúcia Cardoso. Muito obrigado, Edilberto Teixeira Pires, pelo superchat muito importante para o crescimento dos canais. Maria Lúcia, esse bloco não é nada sem o PT. A grande realidade é que essa esquerda dividida é uma esquerda derrotada. A Tatiana Tavares fala, nossa, Léo, você não tá bem. A Jana TF, não, Jana, eu tô numa gripe alérgica daquela de último nível, e aí para eu conseguir ficar em pé eu tomo antialérgico que derruba, aí junta antialérgico, analgésico, um monte de coisa, e aí eu vou e fico meio deliroso, assim, igual eu tô hoje. Mas eu sinto muita falta de fazer o programa, eu gosto de vir cá e fazer o programa, porque, vixe, chama o profeta, Roberto Vera Anticion, o profeta da destruição que você tá falando. Eu prefiro o Profeta da Destruição na versão do Adão Bispo. É mais engraçado que o próprio profeta. A Globo tem falado de reforma da Previdência, falando que sem isso o Brasil vai quebrar, mas querem favorecer só elites e criticam o serviço público. Essa reforma da Previdência é uma forma de passar a Previdência que hoje é o INSS, na Previdência Pública. Eles querem passar para os bancos. Léo, explica por que Lula faz tremer mídia, MPF, tal, e o Exército. Porque Lula, ele sabe falar a língua do povo. Francis Pereira, remédios existentes graças ao capitalismo. Não é só remédio não, Francis, olha. Tudo que a gente tem hoje no mundo de tecnologia é existente graças ao cérebro humano. Se não fosse o cérebro humano, Francis Pereira, a gente estaria num mundo todo verdinho e tal, mas não teria microfone, não teria teclado, não teria roupa, não teria quase nada. O cérebro humano é o driver de tudo, né? Lógico, tem, por exemplo, computador, a internet, essas coisas aí são desenvolvidas normalmente por comunistas fumadores de maconha em universidades. Aqueles caras que ficam lá estudando através de bolsa do governo e ficam lá fumando um baseado, né? Porque até então eles não sabiam dos poderes entorpecentes da folha de goiaba. Aí os caras ficam lá na deles, lá fumando um beck e inventando as coisas. Einstein, Newton, né? Esses caras loucos aí. Aí, tipo assim, se é graças ao capitalismo, comunismo, qualquer tipo de ismo, eu não sei, mas que é graças ao cérebro humano, isso eu tenho certeza. E
obviamente, o que disponibiliza esse produto para as pessoas é o capitalismo. Por isso que eu falo, qualquer tipo de ofensa ao capitalismo é ignorância. Não existe nenhum modelo que proporcione o desenvolvimento humano que não seja o capitalismo. O capitalismo é um modelo tão bom que a gente precisa cuidar dele para ele andar corretamente. O capitalismo é tão bom que ele precisa ser educado. A gente não pode deixar o capitalismo morrer. Vou te dar um exemplo de uma coisa bem interessante, o colega que falou do capitalismo. Olha, o capitalismo é uma coisa tão boa que ele precisa ser preservado. Teve um momento que a Europa inteira estava vivendo revoluções comunistas. Aí um capitalista extremamente inteligente da Inglaterra, que é o John Maynard Keynes, ele percebeu que o argumento comunista estava crescendo muito dentro da Inglaterra. E o que eles fizeram? Falaram, olha, já que o argumento comunista está crescendo, vamos proteger o capitalismo, vamos inventar o welfare state. Aí o que eles fizeram? Pegaram e no lugar do capitalista ficar com quase tudo e deixar os empregados morrerem de fome, eles criaram umas políticas de tratar as pessoas melhor, de dar aposentadoria, saúde pública, essas coisas. Por quê? Porque o capitalismo é uma coisa tão foda, tão boa, que você não pode deixar ele ser destruído. Para ele não ser destruído, você tem que cuidar dele e regrá-lo adequadamente. Como? Cuidando das pessoas que não estão sendo beneficiadas pelo capitalismo. Porque o capitalismo, às vezes, ele tem esse problema, que ele deixa algumas pessoas passarem fome. Aí como é que você faz para que o capitalismo não morra? Porque se o número de pessoas passando fome cresce demais, matam o capitalismo e implantam o comunismo. Normalmente é assim que acontece. Uma quantidade muito grande de pessoas está passando fome, essas pessoas se revoltam, revolução comunista. Então, para manter o capitalismo, que é uma coisa boa, você cria o estado de bem-estar social, aí você tira um pouquinho de dinheiro daqueles que estão ganhando milhões e passa para aqueles que estão morrendo de fome. Você entendeu? Não tem alternativa. O capitalismo é a melhor coisa do mundo. Marco Antônio, Léo, todos os programas sociais são custeados pela redistribuição de renda e cortando esses programas, esses dinheiros voltam para as elites. Ou então eles controlam, né, para construir aeroportos perto da casa deles, essas coisas. Portal Vermelho. Mas a intenção das elites é diminuir a redistribuição de renda, né? Acabar com os programas sociais, mas também diminuir os impostos. Portal Vermelho, boa noite, Léo. Acho que todos nós devemos subir num pé de laranja e do alto ver se encontramos um motorista. Abraços. Portal Vermelho. Muito obrigado, Portal Vermelho, pelo superchat, pela participação. Muito obrigado, pessoal, pela paciência. Deixa eu chegar essa cadeira aqui um pouco para frente, para eu ficar aqui no delírio aqui dos remédios de uma forma mais confortável. É proibido rir de mim hoje, se eu tiver com a cara muito ruim. Muito obrigado, pessoal do Facebook. Eu estou vendo aqui que está rolando aqui um bate-papo no Facebook. Quem tiver no Facebook puder compartilhar para a gente aumentar o alcance. Mas quem não tiver no Facebook puder vir também para cá, isso é muito bom. Está rolando aqui um bate-papo aqui, 120 pessoas no Facebook, Merlin das Luzes. Todos os avanços tecnológicos, incluindo remédios e outras coisas, são frutos do investimento estatal, porque pesquisas que geram isso não são lucrativas. O setor privado só passa a usar o que gera lucro. Merlin das Luzes. Tem muita pesquisa e desenvolvimento que é estatal e tem muita... Por exemplo, a pesquisa necessária para o Brasil encontrar o petróleo, ela foi custeada por nós, brasileiros. Depois que encontrou, os gringos vieram aqui e botaram a mão nele. Né? Assim, agora, remédios, tem laboratórios que vão investir para poder ter a patente, mas tem investimentos que são tão caros que acabam sendo realizados pelo Estado. Isso sim. Ratos Gomes, lê-se Atos. Só fui ver depois. Atos, vi que você enrolou da última vez. Léo, o capitalismo está matando o meio ambiente, cara. A superprodução está esgotando o planeta. Atos, é isso mesmo. Não, é porque vem esses bobos, sabe, Atos? Que vem falando assim, o socialismo é bom, o capitalismo é ruim, vai para Venezuela, vai para Cuba. A realidade é o seguinte, a gente não tem alternativa para o capitalismo. Só que o capitalismo é um sistema de produção no qual uma parte é o dono do capital, ou seja, o dono da máquina, e outra parte é o trabalhador. Isso que é o capitalismo. A outra opção seria a propriedade comum dos meios de produção, só que isso não dá certo. E nesse caso da propriedade comum dos meios de produção,
a coisa da igualdade de pagamento também não dá certo. Fizeram tentativas, deu errado, porque o ser humano é naturalmente egoísta. Mas quando vem o bobo do eleitor do Bolsonaro, esses bobos aí de MBL, fala: ah lá, ele é socialista. Ele é socialista e tá usando a internet. Aí eu não aguento, Atos, é porque é muito idiotice, principalmente quando a gente tá gripado, meio passando mal, escuta imbecil falando, aí eu respondo dessa forma, sabe? Falo: cara, o capitalismo é tão bom, mas tão bom. Olha, vou falar com vocês uma coisa. Eu tenho uma filha agora, e falei: filha é uma coisa tão boa, mas tão boa, né, que eu vi uma brincadeira falando assim, de uma recém-nascida, né, no colo, e um balãozinho falando: eu sou tão foda que eu vou tomar a sua mãe, esvaziar a sua carteira, tirar o seu sono, e mesmo assim você vai gostar de mim. Claro, filho é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que você tem que educar para ele dar certo na vida e você não perder ele no futuro. O capitalismo é tão bom, mas tão bom, que você tem que educá-lo para que ele não destrua a natureza. Para isso, existem as políticas de preservação do meio ambiente, para que ele não deixe pessoas ficarem miseráveis, por isso que tem a redistribuição de renda, para que ele não transgrida leis, por isso que tem o controle político e jurídico das empresas. Então, assim, o capitalismo é muito bom, é ele que produz, é claro, a gente concorda. Mas não é porque um cara organizou os fatores de produção que ele pode deixar todos os empregados dele morrerem, pode poluir a cidade dele e acabar com os rios. Não é assim, tem todo um controle. Então o capitalismo é fantástico, mas acima do capitalismo tem que existir um controle humano sobre o que o capitalista está fazendo, porque senão está todo mundo ferrado, né? Estopa, mas a cada dia a necessidade de mão de obra diminui para quem tem dinheiro e poder é bom um extermínio em massa. Acho que a intenção é essa. Tadeu Teixeira fala do controle populacional. Vai rolar sim esse controle populacional, principalmente, né, das massas nos países igual o Brasil agora. Tem gente que acredita que a eleição do Bolsonaro é exatamente isso, que ele vai levar o Brasil para uma situação de miséria, para morrerem essas 30 milhões de pessoas que parece que eles querem diminuir no Brasil. Tem teorias aí que as pessoas chamam de teoria da conspiração, que eles querem matar 30 milhões de pessoas no Brasil para reduzir a população. Edilberto Teixeira Pires: o capitalismo só é eficaz se é em favor do trabalho. O dinheiro compra o remédio, não compra a saúde. Compra a cruz, não compra a fé. Compra a cama, não compra o sono. Nunca enxugou uma lágrima. Edilberto Teixeira Pires fala isso. Dinheiro enxuga a lágrima das crianças. Passa na frente da loja: eu quero a bicicleta. O pai do dinheiro compra, a lágrima vai embora. Mas na vida real eu concordo 100% com você, Edilberto Teixeira Pires. O dinheiro não consegue, sob hipótese alguma, resolver os problemas puramente humanos. E o capitalismo, né, isso aí eu falei do Nozick. Aí você já está falando... nossa, gente, estou meio mal, né? Que era um combate entre Rawls e Nozick. Você já está falando de Rawls. Isso é uma coisa interessantíssima. Mas, qual que é o grande problema? Estamos vivendo, muito obrigado, Pedro Pérez, estamos vivendo numa sociedade que não está percebendo que é muito importante um diálogo correto, principalmente com a juventude, para as coisas darem certo. Hugo Costa fala: Léo, o futuro ministro do Bolso está enrolado. Deixa assumir. Eu tenho falado isso principalmente com o pessoal, né, que está criticando muito quem o Bolsonaro está colocando. Eu fiquei muito triste. Eu sabia que nunca libertariam o Lula, mas eu queria tanto que libertassem o Cunha, porque aí o Bolsonaro podia colocar o Cunha no governo. Brincadeira, gente. O Cunha está preso, tem preventiva também, o que significa que nesse caso da segunda instância o Cunha não seria solto, porque ele está preso por 2 motivos: a prisão em segunda instância e a prisão preventiva. Pedro Henrique: Dilma resistente, aquele Nando Reis paraguaio. Léo, você ainda não entendeu que os bolsoantas não têm cérebro, assim como o lixo hospitalar do bolsolixo? Eles têm cérebro, gente. A gente precisa admitir que o pessoal das igrejas, os fanáticos evangélicos, eles têm problemas, sim. Mas tem muita gente na direita que tem cérebros. A gente precisa prestar atenção, porque eles estão conseguindo conquistar as crianças. Léo está com cara de que bebeu muito na balada. Andrei Teixeira: não, bebi não, eu tô agripado mesmo.
Quem mata é o socialismo. Começa abortando. João Bosco. Não, João Bosco. De jeito nenhum. Porque, olha, se o aborto fosse permitido, você poderia não estar aqui escrevendo bobeira, né? Tipo assim, eu, sinceramente, nunca vi falar que o aborto fosse permitido concomitante ao socialismo. São coisas completamente opostas e diferentes. O fato de algumas pessoas da esquerda serem a favor da mulher ter direito de decidir sobre o próprio corpo não tem nada a ver com a redistribuição de renda. Agora, pensa o lado bom da história para a sociedade humana, né? Se sua mãe tivesse abortado, você não estava aqui falando esse nível de idiotice, né? Porque tem vários países capitalistas, por exemplo, a Inglaterra, então, é socialista? Imbecil. Lá nos Estados Unidos, então, é socialista? Imbecil. É o contrário, retardado. Nos países onde há mais liberdade individual que o aborto é permitido. Idiota. O negócio é que toda idiotice que é buzinada pelo MBL tem besta como você para falar, mas é o contrário. No Brasil, o aborto, ele é proibido, não é por causa de capitalismo e socialismo, porque capitalismo e socialismo são meios de produção. Imbecil, otário, idiota e retardado. Lá na Inglaterra, a mulher pode abortar até 3 meses. Retardado. Lá nos Estados Unidos, o aborto é permitido. Imbecil. Pergunta que eu te faço. Então, você está falando que Inglaterra e Estados Unidos são socialistas? Otário. Deixa de ser besta, cara. Olha, a dica que eu te dou, se você não tiver condições de pensar com a própria cabeça, se for para você vir aqui para ficar repetindo frasezinhas do MBL, dá um tempo. Vai para a página do MBL. Vai assistir live de idiotas. O que tem a ver socialismo com aborto? Otário, besta, estúpido, idiota. Né? Tipo assim, se você estiver falando de políticas de redistribuição de renda, eu sou a favor da redistribuição de renda e eu, particularmente, se você me chamar de abortista na cara, eu provavelmente vou te desmontar no chão. Se você for mais forte que eu corro, porque eu também não sou idiota. Mas se você for menor, eu te bato. Porque eu não sou abortista. Só de imaginar a possibilidade de eu ter abortado minha filha, eu olho para um idiota desse escrevendo isso e dá vontade de espancar. Mas é o que eu falo. Eu espanco porque eu estou aqui do lado do computador, atrás da câmera. Que se estivesse na rua, eu corria, porque eu não brigo nada. Mas assim, essa segunda parte eu só pensei alto. Mas assim, otário, idiota, imbecil, não tem absolutamente nada a ver uma política econômica, seu retardado, com aborto. Estúpido. Estúpido, otário. O que tem pior? Eu não sei como que um idiota desse que parece que é adulto escreve uma idiotice dessa, meu Deus do céu. O que tem a ver um país redistribuir renda através de saúde e educação com política a respeito de aborto? Deixa de ser otário, cara. Assim, pelo amor do Kim Kataguiri, ou então pelo amor do Mamãe Falei, some daqui. E vai para os quintos do MBL. E falo mais uma vez. Se eu te pegar na rua, eu te quebro a cara. Mas me avisa que eu sei antes para eu correr, que eu não sei brigar. Tadeu Teixeira, Estopa, acredito que você e outros que tentam elucidar o povo estão correndo perigo na atual conjuntura política e ideológica do país. Temo por vocês. Não, Tadeu, não precisa preocupar. Não se preocupe. Nós somos uma minoria tão inexpressiva de pessoas que pensam, e os canibais famintos descobrem aqueles que pensam, porque quem pensa, pensa melhor parado. Desculpe minha pressa, fingindo apressado, trabalho em cartório, mas sou escritor, perdi minha pena, não sei mesmo qual foi aquele mês. Metrô, linha 743, Tadeu, o que eu te falo? Nós somos uma quantidade tão pequena de pessoas dentro do Brasil lutando contra isso, que é até interessante para eles, para criar uma expectativa de que existe a democracia. A maioria são idiotas como esse João Bosco aí, ó. Idiotas que acham que o socialismo tem alguma coisa a ver com liberdade da mulher abortar ou não. É muito imbecil que tem no Brasil, você não tem noção. Você olha aqui, a gente faz essas lives, normalmente a gente chega em 2000, né, tem algumas pessoas assistindo ali no Face, o pessoal deve estar olhando para minha cara de morto hoje, deve estar fugindo, mas não se preocupe, nós não corremos risco, porque nós somos tão insignificantes perto do poder que eles têm. Pra você ter uma ideia, Tadeu Teixeira,
Olha, dentro do campo liberal, os jovens brasileiros, eles assistem o Requião debater com o Kim Kataguiri e eles acham que o Kim Kataguiri ganhou. Só para vocês terem uma ideia, a coisa tá feia pro nosso lado. Se o Kim Kataguiri cismar de debater física nuclear com um doutor em física nuclear, o seguidor do Kim Kataguiri vai achar que o Kim Kataguiri ganhou. Principalmente se falar assim, olha, as partículas subatômicas eram mais... Não, as partículas subatômicas no capitalismo têm muito mais alimento do que as partículas macroatômicas tinham no passado, na Idade Média. Hoje, com o capitalismo, um átomo pobre é muito mais enriquecido do que um átomo de rei na época lá da Idade Média. Aí os bobos e o físico nuclear vai ficar olhando e vai falar, o que esse moleque tá falando, meu Deus? E nisso, a galera do Kim Kataguiri vai escrever, refutou lá embaixo, vão bater palma pro Kim Kataguiri e vão falar que o Davi venceu o Golias. Aí o pós-doutor em física nuclear vai olhar e vai falar assim, mas era sério que esse cara tava falando isso? Era. E todos os seguidores dele estão achando que você é o idiota da história. Então, não se preocupe. Não tem perigo contra mim, porque pro eleitor do Bolsonaro, eu sou o grande idiota. Aqui Márcia Rocha fala, um átomo pobre tem banheiro, o átomo rei não tinha. Né? Tipo assim, olha só, pra vocês terem uma ideia, antigamente, na época dos reis, um rei não tinha condição de prever a posição de um elétron. Hoje, ainda que com uma certa incerteza, qualquer pobre tem condição de prever. E aí vai nessa, gente, aí vai nessa. E eu falo com vocês, eu não estou exagerando, não se preocupem, somos insignificantes. A quantidade de pessoas que consegue ver o que está acontecendo no Brasil hoje é tão pequena que a gente não incomoda. Eles ficam rindo da nossa cara, que eles ficam pensando, bobos jogando pérolas aos porcos. É o que eles pensam. E aí, tipo, o camarada vai lá, faz 20 universidades, você pensa no Requião, toda uma experiência de relações internacionais, experiência de política, um cara super formado, vai lá e conversa com o Kim Kataguiri, o Kim Kataguiri fala a mesma bobeirinha, o átomo pobre tem banheiro, o átomo rei não tinha. Aí o seguidor do Kim Kataguiri bate palma e fala que o Requião perdeu. Vocês acham que a gente tem chance? Eu não vou iludir vocês. Nós não temos chance. Uma coisa é a gente ficar aqui no deboche, mas existem dois pontos. O primeiro ponto do deboche é o seguinte, nós somos os debochados, que a gente não vai conseguir mudar nada. Mas uma outra realidade que a gente precisa admitir é o seguinte, a gente vai ficar debochando a cara dos idiotas, que eles são achando o máximo, na verdade são os imbecis dessa história. Mas a gente não vai conseguir mudar isso não se preocupem. É por isso que eu falo, olha, Bolsonaro, de vez em quando ele deve ver essas lives, deve falar, não, tira daquela parte ali, tira daquela parte, tira do que aquele cara fala o que interessa pra gente. Porque eu ficava falando sobre se posicionar, eu falava com a esquerda tem que se posicionar e fazer vídeos direcionados para as Forças Armadas. Eu falei isso umas 15 vezes, de uma hora para outra o Bolsonaro começou a fazer. Tudo que eu dava de dica para a esquerda, o Bolsonaro estava ouvindo, ou seja, eu tô mais... Aí, Lucas Visconde falou, super preparado e perdeu, grande Ciro Gomes. Tá aí, ó. Tinha político mais preparado que o Ciro Gomes? Gente, quem vota é o povão. Quem vota é o cara que acredita no kit gay. Quem vota é o cara que acredita na mamadeira de piroca. Quem vota é o Marco Antônio, que confunde socialismo com aborto. Isso aí tudo tem título de eleitor. Marco Antônio tem título de eleitor, gente. O Marco Antônio que veio falar aqui que socialismo é aborto, sendo que aborto tem nos Estados Unidos, na Inglaterra. Esse cara tem título de eleitor. Aí eu pergunto para vocês acham mesmo que nós vamos reverter alguma coisa? Não vamos dar reverter nada. Vamos dar sequência no nosso bate-papo, que a gente pode evoluir e ser menos idiota, mas reverter a cabeça de um cara que entra numa igreja, vende a geladeira e fica sem geladeira dentro de casa, para entregar a geladeira para comprar Jesus, reverter a cabeça do cara que acredita que a Damares viu Jesus no pé de goiabeira, reverter a cabeça do cara que é contra a corrupção, mas na hora que pede perdão a Deus, resolveu com Deus, pode?
Nós não vamos conseguir, Kim Kataguiri, isso mesmo, nós não vamos conseguir reverter isso não, gente. Muito obrigado, minha prima Márcia Rocha. Não sei se é prima não, tá, Márcia? Porque eu sou Rocha também. Aí, de vez em quando, eu vou e chamo, quando aparece um sobrenome igual, eu sempre falo. Alienação total, quem falou isso foi o Márcio Souza, exatamente, Márcio. É alienação total, não tem muita escapatória não, gente. É assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não tem jeito. Depois que eu vi os comentários no debate do Kim Kataguiri com o Requião, olha, eu vou dar uma dica pra vocês, que o Kim Kataguiri, ele é muito, prestem atenção, assim, entre nós, vamos respeitar os gênios, a gente precisa respeitar. Eu vou falar com vocês de uma das pessoas mais respeitadas do direito brasileiro, Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, ele é super respeitado como jurista. Ele toma decisões bizarras porque ele sabe usar o conhecimento dele para o mal. O primeiro passo para a gente parar de tomar tropeços é admitir que a direita possui gênios que usam a inteligência deles para o mal. Vocês acham mesmo que o Mamãe Falei é um idiota? Claro que não, gente. Vocês acham mesmo que Nando Moura é um idiota? Não! Os caras são super comunicadores, super inteligentes. Os caras são bons. Só que eles estão do outro lado. Menosprezar o outro lado não é inteligente. Então, assim, esses caras que estão lá bombando, eles são super comunicadores, super inteligentes, só que eles estão usando a ideologia deles para o lado diferente da ideologia nossa. Então vamos respeitar os caras. Os caras são grandes comunicadores. Agora, aí você pega um discurso entre o Kim Kataguiri e o Requião. Você sabe que o Kim Kataguiri está fazendo um discurso muito bom, porque ele sabe discursar, mas não tem pertinência nenhuma com nada. Aí você pega um monte de jovem e você vê aquela bobeirada escrito. E tudo bem. Porque o Kim Kataguiri sabe discursar, por mais que ele não saiba mais que o Requião, pelo meu ponto de vista, ele sabe discursar. Agora, eu vou dar uma ideia para vocês. Procurem no canal Leonardo Estopa o debate meu com o Félix Rodrigues. O Félix é um cara que me desafiou para o debate e o Félix não tinha, pelo menos naquele momento, o mínimo conhecimento de nada. Ele não sabia absolutamente nada de política, de economia, nada de nada. Aí beleza, depois que vocês assistirem o debate no meu canal, assistam o debate no canal do Félix, Direita Pernambuco, lá que o debate foi gerado. Vocês vão ver que lá a plateia do Félix toda falou que ele ganhou o debate. Mesmo que eu tivesse trazido coisas pertinentes, eu trouxe frases do livro do Hitler, na hora que eu falei que no debate entrou na parte que o Bolsonaro imita Hitler. Mesmo com tudo isso, a turminha dele toda falou isso mesmo, Félix, destruiu o comunista. Então, gente, não adianta, vamos cair na real. Não vai dar certo, não, vai dar errado, mas pelo menos vai dar errado com a gente vendo que tá dando errado e rindo da cara deles. Tadeu Teixeira, muito obrigado. Estopa, será uma pena, mas abandone a ideologia, parta para a direita e fique rico. Será vantajoso para você e mais produtivo. Não, Tadeu Teixeira, eu não quero fazer essas coisas, essas rundumes, não. Eu já falei com vocês. Eu estou fazendo um outro canal e nesse outro canal, quando o canal crescer, né, para começar a ganhar dinheiro com o canal, ele tem que crescer muito. Nesse outro canal, eu vou fazer avaliação de equipamentos, avaliação de produtos eletrônicos, ou seja, coisa que eu gosto de fazer. Eu sou técnico em eletrônica, sou formado desde 2002. Então são coisas que eu gosto de fazer. Nesse outro canal eu vou ganhar dinheiro, mas não preciso mudar de ideologia. Eu vou ganhar dinheiro fazendo um trabalho que não necessariamente me obrigue a mudar para o lado do mal. Eu vou continuar fazendo esse trabalho aqui no canal Leonardo Estopa, mas eu peço para vocês, por favor, me ajudem a crescer também o canal do Técnico Brasil, que vai ser onde eu vou crescer para conseguir ter um pouquinho de remuneração. Não conta para aqueles caras do WhatsApp do PT que não gostam de mim não, senão eles vão falar, o Leonardo Estopa tá querendo montar canal de tecnologia para ficar rico, vão lá derrubar o canal dele, porque gente que é de esquerda não pode ficar rico não. André Pereira, muito obrigado André pelo superchat. Tadeu Teixeira, eu assisti o debate, vergonha alheia foi pouco, muito obrigado Tadeu Teixeira pelo superchat. Pessoal, eu vou colocar aqui então para vocês
mais uma vez, um canal do Técnico Brasil. Chocoprint BR está ajudando aí no compartilhamento. Curtam também o Chocoprint BR. A gente precisa crescer também o negócio do Chocoprint BR para que ele possa ajudar cada vez mais os canais de esquerda, como ele ajudou o canal Leonardo Estopa na compra do computador, quase tudo chegando. E eu queria pedir para vocês agora para ajudarem a crescer aí o canal do Técnico Brasil. Assim que essa gripe me abandonar, eu volto a gravar os vídeos com dicas técnicas. Eu estou persistindo fazendo esse programa diário aqui, ainda que passando mal, mas os vídeos técnicos eu estou dando barrigada por causa da gripe. Mas eu volto a fazer rapidinho. Então, muito obrigado, pessoal. Encontro com vocês de novo amanhã, às 5 da tarde. Se eu não tiver muito grog por causa de remédio igual eu estava hoje, amanhã às 5 da tarde, no Brasil 247. Então, muito obrigado. Amanhã não, né? Hoje, porque já passamos de meia-noite. Então, muito obrigado e até mais tarde.